igreja, de que algo vai se levantar, que o nosso adversário vai se levantar para nos querer interrompê-lo, para querer nos parar no meio do caminho. Nós já temos que entrar sabendo que a luta vai chegar na nossa vida, que o problema vai chegar na nossa casa, que a dificuldade vai bater no nosso portão. E a gente não podemos desistir. Nós já temos que entrar com propósito, sabendo que a luta vai chegar. E sabendo que Deus está, aleluia, contemplando tudo. Porque também às vezes é permissão de Deus. Para ver aonde você vai com o teu propósito diante do Senhor. Então Moisés, ele está indo. Moisés vai, Faraó desse coração, e assim vai, e assim vai. E chega um tempo que o Faraó deixa o povo ir. Mas depois se arrepende, mas depois Moisés para voltar. Aí Deus entra com providência. Deus envia as pragas, Deus trabalha, Deus move a terra, Deus move, aleluia, os braços para dar vitória à igreja. E Moisés começa, aleluia, a se alegrar, porque está vendo que Deus, aleluia, não deixou um só. Deus enviou, mas Deus proveu tudo aquilo que Moisés necessitava. A espada que Moisés necessitava para tirar aquele povo do Egito, o Senhor deu. O Senhor não deixou Moisés em um só momento. Ainda que ele pensasse dessa maneira, mas em todo o tempo o Senhor estava com Moisés. Moisés poderia pensar, mas como é que pode? Deus poderoso me envia até Faraó pedir para o próprio ir e ele não deixa. Será que Deus me deixou só? Será que Deus me enganou? Não, Deus não enganou. Deus está provando a sua fé. Deus está provando aonde que ele quer chegar. Até onde a sua existência vai chegar. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo com essa pequena congregação. Um tempo está cheio, um tempo está médio, outro está vazio. E nós começamos a pensar, como é que pode? Deus, Ele fala conosco que está conosco. E por que está dessa maneira? Por que e para quê? Deus provou na nossa fé. Deus mostrando que nós temos que trabalhar mais. Deus mostrando que nós temos que persistir em fazer a sua vontade. É Deus provando
conseguindo resolver o problema de hoje, como é que eu já vou entrar e pensar no problema de amanhã? Como? Se eu não consigo conseguir resolver o problema de hoje, como é que eu já vou deixar o problema de hoje se resolver e passar para o outro? Não tem lógica, não tem como você, além de assimilar nada. E Deus já estava prevendo isso. E o que é que Deus promoveu? O que é que Deus logo tratou de quê? De separar alguns homens para fim ajudando a obra. Deus estava, aleluia, prevendo e Deus estava preparando. Eu creio que Deus estava, aleluia, te separando de cada tribo o cabeça, o mais velho, o mais responsável. Ainda que aquele líder daquela tribo não fosse responsável, mas era o cabeça, era o líder mais velho. E mesmo assim Deus o colocaria porque é líder, é o primeiro, é o cabeça. E Deus chega para Moisés, olha, e disse o Senhor a Moisés, junta 70 homens dos anciões de Israel e de quem sabes que são anciões do povo, e os seus oficiais e os trará perante a tenda da congregação, e ali porão, e ali se porão contigo. Então eu desci ali e falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. Agora, irmão, o que Deus está falando aqui com Moisés? Separa 70 homens, Moisés, e manda eles descer a congregação, porque ali na congregação eu descerei e falarei contigo e com eles. Olha, irmão, que privilégio. Deus manda preparar o povo, e Deus fala, eu vou descer e vou falar com vocês. Eu mesmo, Moisés, não é tu que vai dar a instrução, não. Quem vai dar as instruções sou eu. É muito privilégio, irmãos. Porque de repente, se Moisés fosse dar as instruções, irmão, muitos podiam se levantar contra Moisés, como se levantou alguns deles. Mas Moisés podia dar, irmão, aleluia, as congregações podiam dar, as conclusões podiam dar, Jesus podia, porque ele é o líder. A obra estava na mão de Moisés. Moisés era o líder daquele povo. Então, era mais cabível Moisés dar as instruções. Mas para que o povo não viesse entrar em contenda, para que o povo não viesse entrar em discussão, o próprio Deus falando, eu vou e darei eu mesmo a resposta. Eu mesmo vou dar as instruções para vocês e falarei para vocês. E no versículo de número 17 diz assim: então eu descerei ali e falarei contigo e tirarei do teu espírito. Olha aí, Moisés tinha muita graça de Deus. Moisés tinha poder de Deus para dar e vender. Porque Deus falou, olha, 70 homens e vou tirar do teu espírito, Moisés, e botará em eles. O que eu aprendo com isso, irmãos? O que é que nós podemos aprender com isso nessa noite? Eu quero dizer, meus amados irmãos, que o nosso pastor, aquele que está lá, separado, ungido de Deus, por Deus, ungido pelo homem, mas instruído por Deus, aquele homem tem uma porção de Deus, amados, que ele, aleluia, divide com a igreja, que aquilo que Deus colocou sobre ele ministra sobre as nossas vidas. Amém. E Deus falou, mas do teu espírito tirarei e colocarei nesses 70 anciões, e eles serão preparados para te ajudar na obra. Motivo para Moisés se alegrar? Amém. Motivo para Moisés se alegrar. Mas também motivo para Moisés se preocupar. Mas estava na direção de Deus? Estava na direção de Deus. Mesmo na direção de Deus, o povo podia se
contra ao nosso pastor, não tem como receber da unção. Se nós estamos em obediência com o nosso pastor, nós estamos com a unção que está sobre ele. A autoridade que está sobre ele também está sobre nós, porque nós estamos debaixo da obediência da palavra que ele ministrou sobre as nossas vidas. Mas ele também podia falar para nós: a unção que está em vocês, que Deus tirou de mim, que está em vocês, Deus pode tirar de volta. Ela pode tirar de volta. Por quê, irmãos? Porque o que Deus deu do Espírito de Moisés para aqueles 70 homens não era para contenda, não era para mentir, não me disse, não era para fazer a obra, para ajudar, para fazer a obra, para a congregação crescer, para ensinar o povo, para edificar a casa, para fazer o que Deus tinha instruído aquele povo. Aleluia, Jesus, é verdade. Então, irmãos, nós temos que estar debaixo da unção do nosso pastor. Amém. Nós temos que estar debaixo da palavra que ele tem ministrado sobre a nossa vida. Se o pastor falou X, nós temos que fazer. E ele falou: olha, mas está errado. É ele Deus. Porque nós estamos sendo guiados debaixo de uma unção que foi dada por Deus. E aí? Nós podemos questionar? Não. Mas como nós recebemos da unção que está sobre ele, que foi dividida conosco, nós possamos também entrar em acordo e falar, entrar em concordância, alertar um para o outro, trazer, aleluia, até a congregação algumas ações para nós resolvermos juntos, para nós termos um diálogo na igreja e assim resolvermos aquilo que está pendente. Porque em acordo, e quando tudo se resolve em união, em conversa, a gente vai longe. Mas aquilo que tudo é criado debaixo de uma contenda, se é levantado debaixo de problemas, não vai adiante. Então, irmãos amados, e no versículo 2 diz: ao povo, santificai-vos, para amanhã comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará a comer a carne? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, mas 20 dias. Deus estava agora aqui dando para aquele povo. Deus estava mostrando para aquele povo como ele era ingrato. Irmão, Deus ele podia fazer surgir carne do nada, porque ele é Deus. Deus podia, aleluia, surgir água do nada, porque ele é Deus. Mas até o homem entender o sobrenatural de Deus, ele passa por um processo terrível. Até o homem deixar Deus trabalhar, até o homem deixar Deus agir, ele tem que passar por um processo, até entender que não é da maneira que nós queremos, mas é da maneira que Deus quer. Porque, irmãos, é difícil muitas das vezes a gente entender o agir de Deus. É difícil muitas das vezes entender o trabalhar de Deus. E para nós entendermos o trabalhar de Deus, o agir de Deus, nós temos que estar em ligação com Deus. Quando nós estamos em ligação com Deus, nós aprendemos com Deus e vemos o que Deus fala e ouvimos o que Ele fala para conosco. Porque quando Ele fala, nós temos que ouvir. E quando ouvimos,
fazemos o que Ele fala. E assim a vitória chega sobre a nossa vida. Mas então, irmão, aqui no versículo 23 diz assim: porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, imputada a mão do Senhor? Agora verás a minha palavra, te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo, e os pôs de roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando, aleluia, e tirando do Espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Irmãos, o Espírito que Deus, aleluia, tirou de Moisés, aquela unção que Deus tirou de Moisés, que o povo, que aqueles 70 homens começou, aleluia, a profetizar, era para aqueles 70 anciões continuarem profetizando. Era para eles, aleluia, continuar fazendo a obra. Porque quando Deus te dá um dom, é para você, aleluia, continuar com ele até o dia que o Senhor te chamar para morar com ele. Mas diz aqui a palavra, quando aqueles 70 anciões receberam do Espírito que estava sobre Moisés, que agora passou para ele, diz aqui a palavra, aqueles 70 anciões começaram a profetizar, e só profetizaram naquele dia. Deus falou para eles só naquele dia? Não. Deus determinou o dia, vocês só vão poder profetizar até o dia tal. Deus não falou isso para eles. E por que aqueles homens pararam? Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Edade, e o outro, nome do outro era Medade. E repousou sobre ele o Espírito, porquanto estava entre os inscritos, ainda que não saíram da tenda, e profetizava no arraial. Esses 2 varões, dos 70 homens, ficou 2. Ainda na tenda do arraial profetizando. Esses 2 homens entenderam o que Deus estava falando, o que Deus queria, que eles continuassem a profetizar. E diz aqui a palavra que eles continuaram na tenda do arraial profetizando, falando, olha, no mistério, falando aquilo que Deus tinha dado. Sabe por quê? Porque eles não tinham e agora têm. Deus deu para eles os dons. E o dom que Deus te dá, irmão, Deus não toma. A não ser que você queira se desfazer dele. Mas como, irmão, que eu posso me desfazer de um dom que Deus te deu? É você deixando a pessoa do Espírito Santo de Deus. Você deixando de seguir a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que te deu vida. Assim, quando você deixa de você servir a esse Deus, você perde tudo que Ele deu, até a salvação. Aí você fica só. Aí você fica como um barco à deriva no meio de um mar, no meio de um grande mar, que você vai para onde o vento te balança. Você vai, aleluia, para onde o vento sopra, porque você não tem direção. Você não tem um caminho a seguir, você não tem um alvo, você não tem um objetivo, você não tem um destino. Aí você fica à deriva. Você fica, aleluia, você fica à deriva, sabe por quê? Porque você deixou de servir
e entrar no arraial, na tenda, profetizando, exaltando, glorificando ao Deus grande, maravilhoso, alegre, contente, salteando, dizendo coisa com quem com você falar em mistério com Deus é muito bom. Você sentir a presença de Deus é muito mais além ainda daquilo que nós podemos imaginar ou pensar, porque você sentir o Espírito Santo de Deus não tem preço. E por mais que você queira explicar, você nunca vai explicar, e ninguém que não tenha o Espírito de Deus nunca vai além de entender. Porque só quem pode entender o rosto do Espírito Santo é quem serve a Ele, é quem anda com Ele, é quem está em ligação com Ele, é quem está servindo a Ele. Aí você vai entender o que o outro está falando. Porque quando um fala, o outro sente. Quando um abre sua ligação com Deus, o outro sente. Porque você também está em ligação. Porque o que você está sentindo, você também está. Porque, irmãos, é união. Somos um corpo só. Somos vários membros que compõem um corpo. Então correram um moço e o anunciou a Moisés. E disse: olha, Moisés, é tarde e verdade. Profetiza no arraial. Ainda teve um que foi, vamos falar. Ainda teve um fofoqueiro que foi falar ainda. Sempre sobra um linguarudo para ir falar. Em vez de se juntar, aleluia, a obra, fazer o que Deus mandou. Não se une, mas vai falar, queria atrapalhar. Aí Moisés pegou e falou: aleluia. Então correu um moço e o anunciou a Moisés, dizendo: olha, em idade e meia-idade, profetiza no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus mancebos, escolhido, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés proíbe. Porém Moisés me disse: tens tu ciúme de mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Agora, irmão, vê só, o ciúme como é maligno. O ciúme, aleluia, como coloca contenda, irmão. O ciúme é uma doença terrível que contagia até mesmo aqueles que estão em união. O ciúme não pode destruir uma amizade. O ciúme pode inventar histórias que não existiam para separar. Obrigado. Moisés começou: Josué, tu está com ciúme, rapaz, que eles todos estão
sua obra. Aí foi que Deus se alegrou. Aí foi que Deus sondou o coração de Ana, lembrando que era isso que estava no coração dela. Porque se fosse somente milagres, irmão, que ela falasse, Deus não concederia. Mas Deus olhou para ela, olhou e sondou seu coração e viu, além dentro do coração de ela, sinceridade. A minha serva está falando a verdade. Vou ver se ela vai mudar depois que eu der o filho para ela. E Deus sondou. Eu creio que durante a gravidez de Ana, o Senhor sondava a Ana para ver se ela mudava de ideia. Não, agora já que eu estou grávida, não vou dar mais. Deus podia tirar o filho dela morto. Mas ela falou: Senhor, se tu me dar um filho, se tu me conceder um menino, eu te deixarei na tua casa para te servir. E Samuel nasceu debaixo de muita oração. Samuel nasceu debaixo de muita humilhação. Mas Samuel crescia em conhecimento e graça. O menino estava, aleluia, lá, o sacerdote Eli, e o Senhor cuidava daquele jovem. E Deus tinha pressa naquele jovem, porque era um jovem da promessa. Era um jovem que estava sendo criado, aleluia, para estar fazendo aquilo que Deus mais queria, que era conduzindo aquele povo, ensinando aquele povo, aleluia, ali educando aquele povo, aleluia, ali defendendo o povo de Deus. Bateria. Então, Moisés diz: tu está com ciúme, né? Porém, Moisés disse: tens tu ciúme de mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciões de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e a espalhou pelo arraial quase caminhos de um dia, de uma banada, e quase caminho de um dia de outra banada, a roda do arraial e as quase 2 povoados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, e o que menor tinha, colheram 10 com eles, e os estenderam para si ao dono do arraial. Então, Deus, quando Moisés entrou para dentro, Deus entrou com providência. O que eu compreendo com isso? Que quando nós pedimos algo para Deus, que quando nós colocamos algo para Deus, que Deus sonda o nosso coração, que Deus vê sinceridade, irmão, que Deus vê esforço. Deus, Ele move céus e terra. Deus não abandona, mas Deus age na nossa vida. Deus, Ele muda o cativeiro. Deus entra com providência e nos entrega a vitória. Aí nós poderíamos dizer: mas como me aconteceu? Estava difícil, um tempo difícil, e a vitória chegou, irmão. Sabe por que a vitória chegou? Porque tu pediu a alguém que poderia fazer o impossível. Você foi a pessoa certa. Você não foi a pessoa, aleluia, ai, não, você foi a pessoa certa. Ao Deus de Israel. E caiu, irmão, entrou para a tenda e caiu. As jornadas de um dia, de uma noite, ao redor da tenda,
E o menor pegou 10. Irmãos, para que bênção maior do que essa? Deus envia a carne no deserto. No deserto seco, Deus tira a água da rocha. No deserto seco, Deus envia maná do céu, irmão. Para que mais provação, para que maior prova do que essa? De que Deus está comigo. Deus estava com aquele povo, Deus estava, aleluia, resolvendo o problema daquele povo, e mesmo assim aquele povo, aleluia, recusava. Deus, com tudo isso, dando vitórias em cima de vitórias, e aquele povo, aleluia, não estava nem aí para Deus, só queria pedir e agradecer nada. Aquele povo achava, irmão, que Deus tinha que fazer tudo para eles e eles ficarem de braço cruzado. Eles queriam que Deus trabalhasse para eles. Eles queriam fazer Deus entregar um deles escravo. Mas Deus não é o nosso escravo, não. Deus é o nosso Senhor e nós que somos servos dele. Quem tem que trabalhar primeiro somos nós. Que somos servos, nós que temos que trabalhar para que assim Deus entre com providência, para que assim Deus envie o maná para nós comermos, para que Deus envie as bênçãos até a nossa tenda. O que a palavra de Deus diz, irmãos? Aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Aqueles que esperam no Senhor, eles vão ter fartura. Se pediu, irmão, espera com confiança. Se colocou para Deus, espera com fé que Deus vai agir. Porque Ele é Deus. Deus não é Deus que engana. Deus não é Deus que diz que vai dar e depois se arrepende, não. Se Ele diz que vai dar, pode esperar com fé, porque a vitória vai chegar, em nome de Jesus. Que Deus possa e Ele pode abençoar a amada igreja nessa noite. Que nós possamos, irmão, ser unidade e unidade, aquilo que Deus nos entregou. Vamos profetizar. Profetiza, porque Deus, Ele é contigo, por onde quer que andares. Medita nessa palavra dia e noite, esforça-te, tenha um ânimo, porque Deus, Ele é contigo e comigo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.